Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, Provérbios, capítulo 13. Provérbios, capítulo 13, do versículo 20 ao versículo 25, por favor. Provérbios, capítulo 13, do versículo 20 ao versículo 25. Provérbios, capítulo 13, versículo 20, diz assim, queridos, olha: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A desgraça persegue os pecadores, mas os justos sempre serão recompensados com o bem. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. As terras dos pobres dão mantimento em abundância, mas isso se perde por falta de justiça. O que retém a vara odeia o seu filho, mas o que ama este o disciplina desde cedo. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago do ímpio passa fome. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nós. Queridos, estamos neste tempo de início de ano, falando sobre provérbios, na série de provérbios, e a ideia é justamente entender de Deus a cada dia sabedorias para a vida, para o tempo, para caminharmos sempre melhor, porque entendemos que um caminhar melhor precisa ser feito sempre debaixo de uma interpretação do tempo e das nossas vidas, que todos os dias têm circunstâncias, de forma correta, legal, né? E se fizermos isso debaixo da orientação de Deus, isso aí fica ainda melhor. Porque quando falamos de provérbios, sabedoria para a vida, nós estamos meditando debaixo de quem foi orientado por Deus e recebeu de Deus sabedoria para instruir o povo, para instruir o seu povo, como ele era rei em Israel, e também, de certa forma, também para nos instruir. Porque hoje nós temos aquilo que ele falou para o povo, e podemos então extrair verdades daquilo que ele falou para o povo, entendendo que é de Deus, para aplicar na nossa vida, que o resultado e a aplicação será o mesmo. Então, entender provérbios dessa forma é compreender que Deus instruiu Salomão, porque Deus estava governando o tempo e a história, Deus não perdeu esse controle, e estamos falando de um tempo que antecedia quase 1000 anos antes de Cristo. Então, quase 1000 anos antes de Cristo, um homem usado por Deus, direcionado por Deus, que não só acertou, mas também errou, mas ele orientou o povo da forma que Deus queria. E como isso acontece? Salomão, então, recebe do seu pai o reinado e ele sente a responsabilidade. Ele sente a responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, ele não corre da responsabilidade. Ele assume a responsabilidade. Nós estamos falando de um tempo em que Salomão tinha apenas 20 anos de idade. E ele, então, com 20 anos de idade, assumiu um reinado próspero, grandioso, que era de Israel, poderosíssimo nas batalhas, em guerra, em posses. Então, Salomão precisava ser muito forte. E ele assumiu essa responsabilidade. Mas o rei de Israel, ele não tinha só a responsabilidade de assumir belicamente o seu povo, de orientar o seu povo, de guiar o seu povo, mas também tinha responsabilidade espiritual sobre o seu povo. Então, Salomão tinha muitas responsabilidades. E é sempre importante destacarmos um jovem de 20 anos. Então, ele cumprindo o seu papel, fazendo o que Deus queria, ele, num certo momento, chama a congregação de Israel para adorar a Deus. Nesta adoração, ele oferece a Deus muitos sacrifícios, segundo as Crônicas, capítulo de número 1, a partir do versículo 1, os irmãos podem ver essa história. Ele oferece junto ao povo sacrifício a Deus, e Deus recebe aquele sacrifício. E Deus, então, se alegra com aquela atitude de Salomão, e então intervém naquele momento de sacrifício, e uma voz se ouve diante de Salomão e diante do povo de Israel, e aí então Salomão entende que é a voz de Deus, e Deus então diz a Salomão: Salomão, tenho visto e visto o que você tem feito junto ao povo, e eu quero então te abençoar e te ajudar ainda mais. O que você quer que eu te dê que possa te ajudar? O que você quer, Salomão? Eu estou te oferecendo e te dando essa oportunidade de fazer este pedido. O que você quer? O que eu posso te dar? Salomão, então, queridos, o texto não fala, mas parece que ele é rápido em responder,
e ele então pede a Deus sabedoria. Ele não só pede a Deus sabedoria, como ele explica por que ele pede a Deus sabedoria. E ele explica dizendo: o meu pai governou muito bem este povo. Sobre o meu pai respondia esta responsabilidade e eu também assumi. Eu quero que, assim como o Senhor foi com o meu pai, assim o Senhor também seja comigo. Porque assim como o meu pai governou, eu também quero governar debaixo da sua orientação, Senhor. Senhor, me dê sabedoria. Irmãos, até ali, Salomão estava caminhando na forma que Deus queria, E Deus então responde para Salomão: Salomão, assim como você me pediu, assim eu vou te dar sabedoria. E eu vou te dar sabedoria porque eu conheço o seu coração. E o seu coração, como eu o conheço, está dizendo a verdade. O seu coração está puro. Você quer mesmo sabedoria. E aí Deus deu um plus, Deus deu um upzinho no pedido de Salomão. Salomão, você pediu sabedoria, só que eu vou dar mais. Gostei do que você pediu. Você poderia ter pedido, isso é Deus falando, irmãos. Você poderia ter pedido ouro, prata e muitas posses e riquezas, porque eu ia te dar tudo isso. Mas você pediu sabedoria por temor a Deus e para guiar o povo. Então, Salomão, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar bens, eu vou te dar posses, e você vai ser o homem mais rico desta terra e mais sábio desta terra. Irmãos, acabou. O que ele precisava, Deus deu, e Deus deu ainda mais. E aí, então, o povo vendo aquilo, Salomão vendo aquilo, e sai daquele encontro, então, de adoração a Deus. Todos entendiam que, a partir dali, tudo que Salomão fizesse, falasse ao povo, estava sendo uma orientação praticamente literal da voz de Deus, porque Deus deu a Salomão sabedoria. Queridos, e olha que coisa interessante, todo mundo, de certa forma, tem um nível de sabedoria. Todo mundo, de certa forma, tem um nível de sabedoria. Capacidade de interpretar as coisas, a vida, o tempo. E a experiência cronológica nos ajuda ainda mais nisso. É muito comum você ter uma pessoa de um pouco mais de idade, ela ter uma visão totalmente madura e inteligente do tempo. Por isso que lá, como diz o texto de Êxodo, dizendo dos mandamentos, da importância de honrar pai e mãe para que seus dias prolonguem na terra, aos filhos, justamente por isso. Porque os pais têm uma sabedoria da vida em que os filhos não têm. Mesmo que os filhos queiram viver da forma que querem viver, mas eles então não compreendem, porque não têm, e a sabedoria que têm é totalmente limitada. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz que se alguém tem falta de sabedoria, pode pedir a Deus, porque Deus dá a quem pede sabedoria. A esse será também dado. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Então, parece aqui, queridos, que tem outra sabedoria. Não só a sabedoria da cronologia, mas tem uma sabedoria que é aquela que é ajudada por Deus. É aquela que é guiada pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus mora daqueles que creem. E aqueles, então, que creem em Deus, submete à vontade de Deus, ao favor de Deus, pode pedir a Deus também sabedoria para enxergar a vida como ninguém enxergava, como ninguém enxerga, de uma forma espiritual, de uma forma inteligente, de uma forma em que Deus pode nos guiar, porque o Espírito Santo também é o nosso guia, e podemos então pedir a Deus. Acredito que nós não vamos ter da proporção de Salomão, porque Salomão tinha uma responsabilidade que ninguém da gente vai ter, que é ser rei de Israel e de ter essa responsabilidade espiritual, política e inclusive bélica sobre um povo. Mas Deus pode nos dar sabedoria se pedirmos a Ele, porque Ele nos dá sabedoria. E sabedoria dada por Deus não é só para nos fazer melhor, mas é para fazer também o outro melhor. Quando Salomão pede sabedoria para ele estava pensando no povo. A ideia é justamente essa: Deus me dá sabedoria para eu abençoar os que me cercam, a minha família, a minha esposa, os meus filhos e também a mim. Salomão então sai dali totalmente abençoado por Deus, guardado por Deus, orientado por Deus. E a partir dali, irmãos, por isso que Provérbios tem essa dinâmica, no original, nos escritos originais, não existe capítulo, não existe versículo, não existe subtítulos, não existe temáticas de nada. Mas em outros livros, em cartas principalmente, parece que as ideias ficam organizadas, ficam
mais sequenciais, mais fáceis de entender. Provérbios não. É possível que você leia Provérbios 3, é um exemplo disso. Só no capítulo 13, a partir do versículo 20 e 25, ele fala de sabedoria, fala de filhos, educação de filhos, fala de dinheiro, fala de pecado, fala de pecador. Parece que os textos estão desconexos. Realmente, de repente, literalmente, pode estar desconexo. Mas ler esse texto e compreender essa dinâmica vai nos fazer entender que Salomão precisava guiar o povo em todos os assuntos, em todos os aspectos. Pode estar confuso para a gente hoje, depois de milhares de anos na frente. Mas para o povo que ouvia, queridos, tudo que o povo precisava ouvir, ouviram, e precisava ouvir de filho, de educação de filho, de mulher sábia. Por isso que Provérbios é conselho para a vida e é Deus purinho, irmãos, é Deus purinho. Pode crer nisso. É Deus falando conosco, né? E aí, queridos, então, nessa passagem aqui, o que Salomão, então, pode nos ensinar? E sabedoria de Salomão, os provérbios de Salomão, nos ajudam a entender o porquê ele é muito prático, ele é direto, ele é claro. Quem lê um provérbio entende claramente. E aí, na medida que você for descendo na sua Bíblia, dependendo da versão da sua Bíblia, até você chegar em uma mais clara, né? E você vai percebendo que está ficando claro, e era isso que ele queria dizer. E aí, então, eu separei aqui 3 conselhos para uma vida de sabedoria que Salomão, então, nos deixa. O primeiro conselho que ele nos deixa está no versículo 20. Lembrando, tá, irmãos? É um jovem de 20 anos que pediu a Deus sabedoria para guiar o povo, e ele está instruindo o povo. E isso serve para nós também hoje. O primeiro conselho é que nós precisamos ter atenção com quem nós andamos, com as nossas amizades. Quando ele diz, quem anda com sábio é sábio, quem anda com tolo é tolo. Não tem meias palavras. Ele não caminha fazendo a pessoa entender. Ele é direto, dizendo, olha, a sua vida, ela tem e também é pautada por quem você anda. É verdade, queridos, que nós às vezes temos achado que eu tenho, por Deus estar comigo, um poder de influência tão grande, em que nada me contamina, e aí eu tenho amigos de todos os níveis sociais, inclusive de várias situações que não comungam a minha fé, e aí então parece que não tem problema nenhum. Em partes. A ideia aqui não é você estar bem com todos, andar bem ou andar bem com todo mundo. Isso você deve fazer e deve fazer mesmo. Você deve andar bem com todos os homens, andar em paz com todos os homens. O texto de Hebreus vai dizer que sem santidade e sem a paz com todos os homens, ninguém verá a Deus. Interessante esse texto. Esse texto está nos dizendo que nós temos que promover a paz com todo mundo. Ele não interessa a religião, não interessa de onde que ele é, não interessa a fé que ele professa, a sexualidade que ele tenha. Isto não importa, mas para caminhar em uma amizade, é importante que você tenha situações que convergem no seu caminhar. Por isso que Salomão está dizendo, você é sábio quando você anda com sábio, você é tolo quando você anda com tolo. Tenha uma visão com quem você anda, tenha uma interpretação com quem você tem andado, porque você é reflexo de quem você anda, e quem você anda é reflexo de quem é você. É lógico, querido, que essa convivência gera semelhança, gera proximidade, que vai nos fazer se parecer também com o outro. Olha o que diz o texto de Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, o profeta Isaías viu o Senhor, assentado de um alto e sublime trono. Teve a visão de Deus, sentado no trono, viu anjos, uma forma tremenda. De repente ele vai dizer assim, Senhor, eu te vi e o Senhor me chamou, mas eu não sou capaz de atender o seu chamado. Sabe por quê, Senhor? Porque eu tenho lábios impuros. E eu tenho lábios impuros porque eu habito num povo de impuros lábios. E aí, então, Deus resolveu tratar naquela visão com ele, colocando e queimando a sua língua, os seus lábios, com uma tenaz tirada do altar, uma brasa viva, né, tirada do altar, por uma tenaz, coloca nos seus lábios para dizer para ele que assim como ele chamou, ele também estava purificando Isaías para aquilo que Deus queria. Então, Isaías nos ensina que assim como ele era, o povo também era. Ele era igual ao povo, o povo era igual a ele. E ele era profeta. O que isso nos ensina? Isso nos ensina o que mamãe sempre dizia, e que é também um provérbio popular e abençoado. Sabe qual é? Sabe qual é, queridos? Quem anda com porco, farelo
come. Provérbios de mamãe, capítulo 1, versículo 8. É uma comunicação, parece baixa, esquisita, mas falou mentira? Não, mamãe, mas eu sou diferente. Mas como você é diferente, que você anda e faz as mesmas coisas que ele faz? Você pode ser e achar que é no seu interior, alguma coisa assim, mas não funciona. Salomão está dizendo para o povo que eles precisam andar com sabedoria e precisam andar com quem é sábio, porque no meio do povo tinha quem era sábio e tinha quem era tolo. E aí aqueles que compreendiam, queriam andar com Deus, precisavam então separar isso e dizer com quem eu vou andar, com quem eu quero andar, quem me aproxima de Deus. As minhas amizades aproximam a minha vida de Deus, eu consigo com a minha amizade aproximar o outro de Deus. E quando eu falo aqui amizade, irmãos, eu estou falando de amizade mesmo. Eu não estou falando de muitas pessoas, eu estou falando de poucas que a vida te deu e que é natural. Outra coisa também que eu não gosto, eu acredito que a amizade acontece naturalmente na vida e no tempo. Quem se organiza para ser amigo de alguém é esquisito. É possível? É possível. Mas em probabilidades, em proporções, é muito pequena. A amizade se dá no tempo, na vida, no chão, de forma natural. Você não se organiza a ser amigo de ninguém. Aparece. É aquele da escola, é aquele do vizinho, é aquele do trabalho, é aquele da igreja. Vai acontecendo, vai surgindo. Salomão está dizendo que a amizade é fundamental para quem quer caminhar com Deus. Você precisa aproximar o outro de Deus e o outro precisa aproximar você também de Deus. Em um tempo em que o termo amizade se torna pequeno e vulgar, porque parece que todo mundo é amigo de todo mundo. E parece que todo mundo tem muitos amigos. Parece que a amizade é aquela que quanto mais melhor, né? E aí o camarada acha que tem muitos amigos. E aí parece que também que amigos tomou outro nome, agora tem seguidores. Que tem a ideia que é muito mais do que amigo, eles me seguem, porque eles são meus amigos. E aí a pessoa então luta para ter muitos seguidores e para ter muitos amigos. E quando a situação aperta, não aparece. E aí mamãe dizia, aí está vendo? Provérbios 1, versículo 21, de mamãe, né? De mamãe. Aí mamãe dizia, aí está vendo? Cadê agora os seus amigos? Na situação difícil, sumiu. Provérbio 18 vai dizer isso, versículo 24. Quem tem muitos amigos, ele cai em desgraça, mas é um amigo mais chegado que o irmão. A ideia de quem acha que tem muitos amigos é justamente ele não tem ninguém. A dinâmica do tempo, a dinâmica é sempre ao contrário, né? Quem tem muito não tem ninguém. Quem tem poucos, selecionados, cuidados, debaixo de temor e amor e devoção a Deus, tem verdadeiros amigos. Salomão nos ensina, tenha cuidado com suas amizades e tenha cuidado com quem você chama de amigo. Amém, queridos? O segundo conselho que Salomão nos dá, está no versículo 21, tem outra versão melhor que diz assim, olha, ao pecador a desgraça o persegue, mas o justo sempre será recompensado com o bem. Salomão está querendo dizer para o povo que quando eles pecassem contra Deus, a desgraça o acompanharia. Porque a desgraça sempre está à porta do pecador. Salomão, no versículo 21, não faz acepção e diferença entre pecador e justo, como se o justo não fosse pecador. O que Salomão quer dizer é que aquele que comete pecado sem compreender as consequências que o pecado pode causar, ele sempre será acompanhado pela desgraça. Isso é natural. A desgraça sempre está após aos nossos cometimentos de pecado, independente de ser justo ou não, porque o justo também é um pecador. A diferença é que o justo crê, foi justificado por Deus mediante a fé, por isso ele tem paz com Deus, em Romanos capítulo de número 5. Então, mas aquele que peca e não compreende a consequência que aquilo pode ter, então ele é acompanhado por desgraça. E quando eu falo de pecado, eu falo de pecado. Digo isso porque às vezes no nosso caminhar, nós vamos meio que padronizando pecados que podem ser, na nossa concepção, pequenos
e trazem resultados quase que insignificantes em consequência, e aí então parece que aquilo é para mim benéfico, e eu meio que vou aceitando, e eu vou permitindo que aquilo seja para mim então uma realidade. Nós vamos calculando na nossa mente que essa mentirinha aqui não tem problema, esse desvio aqui pequeno não tem problema, eu mentir nessa nota fiscal aqui não tem problema, eu remanejar aqui esse imposto não tem problema, eu mentir no meu imposto de renda não tem problema, porque as consequências são pequenas e parece que aquilo não está me causando nada. É verdade, não está causando nada naquele momento, mas já dizia o provérbio de mamãe, queridos, que diz o seguinte, olha, eu não notei esse provérbio de mamãe não, mas eu vou lembrar daqui a pouco aqui, que eu falei de mano, não notei, mas vou lembrar, porque você guarda, provérbio de mamãe você sempre guarda, né? Então, é verdade, provérbio de mamãe vai dizer o seguinte, olha, tenha cuidado em tudo que você faça, sabe por quê? Porque um dia a casa vai cair. Amém, queridos? Amém? A casa caiu, vai cair? Por quê? Porque o pecado traz consequência. Olha para cá, queridos. Vamos pensar que se cada vez que nós cometêssemos um pecado, a consequência fosse imediata e instantânea. Olha, se eu cometer um pecado agora, e na dinâmica pela palavra que diz que imediatamente você vai sofrer a consequência daquele pecado. Isso seria bom ou seria ruim? O resultado e a consequência do seu pecado ia ser tratado de forma imediata por Deus. Você pecou agora, imediatamente Deus ia te disciplinar por aquele pecado. Isso seria bom ou ruim? Bom ou ruim? Depende. Pastor Cristiano tem uma sabedoria. Isso é um animal, rapaz. Com respeito, tá, pastor? Não é animal em bom sentido, tá, pastor Cristiano? Com respeito, tá gravando aqui, ó. Irmãos, com respeito ao pastor Cristiano, animal no bom sentido. Mas, já dizia mamãe, assim, esse termo animal é coisa boa, né, irmãos? Fulano é um animal, ele é bom, né? Pastor Cristiano é um homem sábio, né? Depende. O que isso poderia acontecer e causar na gente é um temor imediato e frequente. Rapaz, eu vou me atentar aqui porque eu posso ser disciplinado. Deus pode rapidamente me disciplinar. Isso pode ser perigoso. Então eu vou caminhar com muita disciplina e temor. É ou não é? Porque hoje, como a consequência dos nossos pecados podem demorar, ninguém vai descobrir, ninguém vai ver, o pastor não sabe, ninguém vê, está escondido, só o governo está ali, a gente causa na gente um conforto, e passou um ano, não aconteceu nada, passou 2, não aconteceu nada. Tá bom. E se as coisas não mudar, sabe que nós temos a percepção, Deus está me abençoando. Os irmãos lembram daquele, esqueci o nome, mas é um político, né? Em Brasília tem tempo, tem uns 5 anos. Ele recebeu no seu gabinete alguns assessores, e desses assessores tinha um pastor, e ali aquele deputado ia distribuir a propina entre eles, e o deputado assim fez, né? E aí, então, o pastor, temente a Deus, né, orientado por Deus, vendo tudo aquilo, né, ele vai dizer assim, olha, deixa eu fazer uma oração para agradecer a Deus o que Ele tem feito conosco. Isso é sério, está na internet, irmãos. Foi até chamada a oração da propina. Joga no Google aí. Agora não, segura aí, segura aí. O que é isso, irmãos? Espera, só um pouquinho. Não joga agora não, né? Nem o Wi-Fi não tem aí, está aqui, arrume, não, segura aí. A oração da propina. E o pastor ora, agradecendo a Deus. No final, abraça o rapaz, coloca o dinheiro no bolso e vai embora. Por que ele fez isso? Porque ninguém viu, ninguém soube. Mas tinha uma câmera gravada, porque o deputado tinha feito uma delação premiada e tinha que entregar todo mundo. A casa caiu. A casa sempre cai para aqueles que pecam. Nós não podemos ficar calculando, queridos, o que é um grande pecado ou um pequeno pecado. O que tem problema e o que não tem. Pecado é pecado e sempre vai ter problema. O que o pecado causa em você?
O que ele causa no seu interior? Ele te constrange, ele te incomoda ou não causa nada em você? Se não causa nada, você precisa então compreender que existe um perigo aí que Salomão está nos ensinando, que a desgraça vai te perseguir. Pastor, eu não sei porque está acontecendo isso, eu não sei por que acontece comigo, parece que às vezes não anda, parece que eu não gosto, não caminha, parece que quando acho que vai dar certo, não dá certo. Por quê? Porque possa ser que tenha pecado, você precisa abrir mão. E reconhecer que pecar contra Deus é uma realidade que te distancia de Deus. E o texto continua dizendo, mas a prosperidade sempre vai perseguir também o justo. Romanos capítulo 2 vai dizer assim, no versículo 6 ao versículo 11, Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. A vida eterna, aos que perseverarem em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira e a indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação, angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, tanto o judeu como também o grego. Mas também vai haver glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, tanto ao primeiro judeu quanto também ao grego. Porque Deus não faz e não trata ninguém com parcialidade. Romanos 2, de 6 a 11. Então, Paulo está nos ensinando também que cada um vai retribuir, ele vai retribuir segundo as nossas obras. Ou seja, se a nossa obra é obra de corruptibilidade, nós vamos escolher obra de corrupção. Vamos ter consequências. Pode demorar, você pode achar que não vai acontecer, mas Deus, de alguma forma, vai nos disciplinar. Simplesmente porque assumimos um compromisso com Ele de não pecar. Pecou? Você peça perdão a Deus, porque você tem um justo juiz, tem um advogado que pode, então, te perdoar. E a consequência é com Ele. Mas todos os meus pecados terão consequência. Amém, queridos? E para terminar, Salomão, então, vai instruindo o povo, no versículo 25, que vai dizer que o ímpio, aquele que não crê, ele nunca estará satisfeito, mas o estômago do ímpio passa fome. Perdão, o justo tem um bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos ímpios sempre passa fome. Salomão está dizendo para o povo que o povo precisava ser satisfeito com as coisas, porque aquele que não tem satisfação no que tem é uma pessoa gananciosa, e essa ganância também nos afasta de Deus. O ganancioso sempre está insatisfeito com tudo e simplesmente com o que tem, mesmo que ele tenha muito. O versículo 25, o estômago do ímpio passa fome. Ele passa fome, em outras versões, porque ele sempre está insatisfeito. E ganância, queridos, é também pecado. E por que eu falo isso? Porque parece que no nosso tempo hoje, tem alguns pecados em que ele tomou uma forma tão esteticamente bonita, que parece até uma qualidade. Olha, fulano é ambicioso. Ficou bonito o negócio, né? Olha, fulano olha, ele corre atrás, é um trabalhador. Ele trabalha de segunda a segunda, de 6 da manhã a 10 da noite. Olha, olha. Isso parece que ficou bonito. Ele é trabalhador. Pastor fulano é esforçado. E aí também pairando e nos motivando, sem a gente perceber velamente, a situação, o mercado, os coaching, então, são profissionais, né? E vai nos motivando a dizer assim, olha, você já ganhou o seu primeiro milhão? Como se ganhar um primeiro milhão ou ganhar 1 milhão fosse um alvo para a gente. Eu tenho que ganhar 1 milhão? Eu tenho que ter 1 milhão? Quem me disse que eu tenho que ter 1 milhão? E por que eu tenho que ter 1 milhão? A ideia também que você tem que ter para provar o quanto você é capaz. E aí o camarada, para ser e para ganhar o seu primeiro milhão, ele pisa em cima de todo mundo, ele rouba todo mundo, ele mente para todo mundo, ele ganha 1 milhão. Ele ganhou 1 milhão? Ganhou. Ganhou como? Pastor, mas eu posso ganhar honestamente? Pode, é verdade. Mas o que te motiva a 1 milhão? Já não valeu a pena. Olha que Deus disse a Salomão, Salomão, você quer o quê? Senhor, só quer sabedoria. Aí Deus falou assim, vou te dar dinheiro agora. Vou te dar 1 milhão que você quer. Te dá hoje, te dá prata, te dá bem, te dá um monte de coisa agora. Sabe por quê? Porque primeiro você pediu o que é correto. Nós, às vezes, invertemos o processo na nossa vida.
Colocamos como prioridade o que não deveria ser prioridade e tiramos da nossa prioridade o que deveria, então, ser prioridade. Tem muita gente, irmãos, caminhando e trabalhando de forma louca, porque ele quer coisa. Porque o ganancioso é assim, né? O ganancioso, queridos, ele tem a satisfação em juntar. Ele se entristece quando ele vai dividir, ou, entre aspas, perder um pouco. Ele precisa somar, ele precisa ir somando, ele precisa olhar na conta bancária, que já está ali no aplicativo, e ele fica olhando o negócio crescer. Pastor, eu quero aplicar, é Bitcoin, é Quantibit, é quanto de coisa, eu vou aplicar, é 10%. E outra coisa, irmãos, olha como é que o mercado é diabólico, né, irmãos? Irmãos, o mercado financeiro é diabólico. Repete comigo, o mercado, vamos lá? Ele venha, 10%. Ah, rapaz, a turma fica doida. Ó, o investimento, mas já ouviu? É certinho. É certinho. Mas gera quanto de lucro? É 27%. Falei, rapaz, certinho? 27%. Pode entrar. Não é pirâmide. Não é pirâmide. Fique, ninguém vai ser preso. Deixa a Tex Free para lá, o Botafogo para lá, esquece isso. Ninguém vai ser preso. É tudo certinho. Ao ganancioso, ai meu Deus do céu, eu só ganho 1.200 por mês. Eu vou botar minhas férias. Aí ele botou 200. Aí o negócio entrou 230. Olha, rapaz, o negócio é verdade. E aí o camarada fica enlouquecido. Você conhece gente assim? Que vendeu rescisão, que deu a rescisão, que vendeu o carro, que vendeu o único patrimônio que tinha, porque cresceu o olho. Cresceu o olho. Pastor, é errado? É errado. Porque é ganancioso. Quer tudo na facilidade, porque o ganancioso é assim. Como ele é ganancioso, ele quer tudo rápido. Ele quer tudo ligeiramente. Ele quer o negócio crescer 30%. Ele investe. Olha, a bolsa para cá, é bolsa para lá. Ele rouba a bolsa, ele faz de tudo. Tem uns que roubam a bolsa aí, porque ele quer mais. Só que o ganancioso, ele revela na sua vida algumas coisas. Primeiro, o ganancioso não confia em Deus. Ele confia nas coisas. O ganancioso confia no que ele tem. E se ele perder, ou dividir, ou deixar de ter aquilo, ele perde a sua esperança. O ganancioso também é medroso. Ele não consegue viver na dependência de Deus. Ele acha que se ele não tiver nada, ele também não é nada. E ele, então, tem medo de perder aquele emprego, de perder aquele bem, de perder aquele patrimônio, porque, ai meu Deus, se eu vou perder isso, é porque ele é ganancioso. O ganancioso também, ele é avarento, ele ama o dinheiro, ele ama ver o dinheiro. Queridos, eu dei um exemplo aqui de manhã também, eu conheci um camarada, que não era rico, ricaço, mas ele tinha uma situação boa, e o prazer que ele tinha era de somar. Irmãos, e ele poderia comer melhor e não comia, ele poderia vestir melhor e não vestia, ele gostava de somar, ele não queria perder, ele pensava só em juros, naquilo e tal, ele amava ver aquilo. Aí eu pensava, rapaz, você na situação que você está, rapaz, está tudo bem, tudo tranquilo financeiramente, rapaz, arrebenta com esse saldo aí, rapaz. Não é zerar, não, mas gasta um pouco, rapaz. Não, rapaz, tem que juntar. Vamos juntar para quê? Para juntar. Olha que loucura. Juntar para juntar. Aí morre, coração infarta aí. Aí, como é que é, pá? Deixa para lá. Peça não, pá. Deixa para lá. Mas aí, de repente, os filhos, os outros, até mesmo a esposa, vai pocar tudo. E vai orar, o papai foi muito bom, abençoado, deixou para a gente, e ele não aproveitou nada, sabe por quê? Porque ele é avarento. E ele também é vaidoso, a vaidade dele é dizer que tem. A vaidade dele é dizer assim, olha, eu tenho, e eu posso dizer para as pessoas que eu tenho, eu vou conseguir, eu conquisto. E para terminar, o ganancioso também, ele é infeliz, porque ele sempre está insatisfeito. Ele pode ter um casarão, um carrão, uma casa boa, mas a insatisfação está nele, sabe por quê? Porque ele inverteu a prioridade. Quem prioriza as coisas sempre será uma pessoa infeliz, é o que o texto diz. O estômago do ímpio sempre tem fome, ele nunca está saciável. Por quê? Porque está longe de Deus. Salomão está dizendo que o ganancioso está longe de Deus, não confia em Deus, é avarento, é vaidoso e também é infeliz. Salomão nos ensina que a nossa relação com as coisas deve estar na nossa prioridade, na escala de prioridades, abaixo daquilo que é muito mais importante. O dinheiro, as coisas, as nossas posses devem sempre ser
para glorificar a Deus. Eu tenho para glorificar a Deus, eu tenho para abençoar o outro, porque no reino de Deus, quem tem 2 túnicas, dá uma para quem não tem. No reino de Deus, o segredo da prosperidade não é a multiplicação nem a soma, mas é a divisão. O que eu tenho, que pode ser muito, que pode ser pouco, que pode ser o que for, é também para abençoar o outro. Não estou dizendo que o dinheiro é ruim, pelo contrário, nem diabólico. Estou dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz das coisas de todos os males, de todos os males. Jesus é o nosso Senhor. A Ele devemos render honra, glória e louvor. A nossa vida deve exaltar a Deus. A minha amizade deve exaltar a Deus. A minha conduta de vida deve exaltar a Deus. O que eu tenho deve exaltar a Deus. Se eu entender isso e colocar isso, tudo isso como prioridade, eu tenho certeza que eu vou glorificar a Deus e Deus vai me abençoar só por uma coisa sequencial. Não é porque eu fiz, é porque eu já sou. Ele está em mim, Ele viu que as minhas prioridades, as minhas coisas são motivadas a glorificar a Ele, e Ele vai me dar, consequentemente, o que lhe apraz. Salomão, você quer o quê? Sabedoria. Vou dar muito mais do que você quer. A dinâmica é essa. O problema é que, se fosse a gente como Salomão, pediria o contrário. Se Deus falasse conosco, o que você quer? Só tem um pedido, o que você quer? Fala a verdade, irmão, fala a verdade. Abre o coração aí. Depois vai editar isso aí, vai editar. Você tem só um pedido, o que você quiser eu vou te dar agora. Pode falar. Irmãos, a galerinha do Clube do Milhão aí ia ficar doido para pedir milhões. Isso aí eu quero 5 milhões, 10 milhões. Quero ganhar na Mega Sena. Por que você quer ganhar na Mega Sena? Por que você quer 300? Será que 10 não serve? 20? Você quer 300? Por que você quer 300? Qual é a sua relação com as coisas? Se Deus te desse a oportunidade, me pede só uma coisa que eu vou te dar. O que é? O que você pediria? Vamos falar a verdade? Poucos de nós, e eu me incluo nessa, eu também não sou tão santo assim também não. Eu teria dúvida. Vou pedir o quê? Meu Deus, sabedoria. E se Deus não me der o que fez Salomão? Porque o tendencioso é o seguinte: vou pedir sabedoria e Deus vai me dar riqueza. Aí, você quer o quê, meu senhor? Sabedoria. Ah, é? Vou te dar só isso, acabou. Por que você é vaidoso? Você achou que eu ia te dar mais. Olha o que o texto diz para Salomão. Salomão, vou te dar riqueza. Por quê? Porque você pediu sabedoria. Eu conheço o seu coração. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Eu conheço o seu coração. É verdade. Então, com Deus não tem hipocrisia. Né? Mas com Deus é esquisito. Se eu quero 1 milhão, vou dar nada. Dá 10 mil, pronto. Puf, tá bom. Porque a relação com Deus é diferente. O que Ele quer ver em nós é a nossa prioridade. Buscar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas, o Senhor, então, vai acrescentar. Sabedorias para a vida é justamente isso, de muitas coisas que estamos aqui aprendendo, desde o início do ano, e dentre elas, pensarmos um pouco nisso. A nossa conduta, as nossas coisas e as nossas amizades. Se pensar nessas coisas, debaixo da orientação de Deus, eu tenho certeza que teremos uma vida com sabedoria. Amém?